Nesse vídeo você vai aprender a dizer não, se posicionar sem perder a paz e conquistar o respeito das pessoas que estão ao seu redor. E o que eu vou te ensinar é um método 100% inspirado na sabedoria bíblica. São apenas 5 passos que você pode aplicar imediatamente e ver a sua autoridade e admiração crescerem nos seus relacionamentos, no trabalho e até na sua vida espiritual. Meu nome é Pedro Amâncio e você está no Crente Sem Frescura. Olha só, mais de 80% das pessoas que sofrem com burnout e ansiedade têm algo em comum. Elas têm dificuldade de dizer não. Essas pessoas sacrificam o próprio bem-estar para agradar os outros. Elas dizem sim para coisas que não queriam fazer e acabam sendo prejudicadas nas finanças, na vida pessoal e também no trabalho. A dificuldade de dizer não pode vir do desejo de agradar os outros, ou do desejo de evitar confrontos, ou ainda do medo de se tornar uma pessoa egoísta. Mas, independente da motivação, quem diz sim para todo mundo acaba se sentindo preso emocionalmente e, na maioria das vezes, é desrespeitado pelas pessoas que estão ao redor. Pessoas que não conseguem dizer não acabam atoladas em problemas que não são delas. Elas são constantemente interrompidas em tudo o que estão fazendo. Vivem em um estado de urgência, apagando incêndios e, o pior de tudo, têm as suas necessidades constantemente ignoradas. Se você é assim, talvez você tenha medo de que, ao dizer não para as pessoas, elas se afastem de você. Mas só para você pensar, e se isso realmente acontecer? E daí? É melhor perder quem só está na sua vida para se aproveitar das suas fraquezas e da sua bondade do que continuar permitindo que esses parasitas fiquem tirando proveito de você. Você não tem noção do alívio que você terá se certas pessoas saírem da sua vida. Quando você diz não e estabelece limites, você protege a paz e guarda o seu coração. Você segue aquele conselho de Salomão de se preocupar com o coração, porque dele procede toda a sua vida. Quem sabe dizer não, consegue impedir que gente folgada invada a sua vida e abuse do seu tempo, do seu dinheiro e das suas emoções. E pode ter certeza de uma coisa, quem realmente te ama vai te respeitar, vai ficar feliz demais em ver você aprender a dizer não. O não ele é um sinal de maturidade e quem não respeitar esse sinal, que não faça mais parte da sua vida. Deixa ir embora esse pessoal. Agora que falamos um pouco sobre os problemas de não saber dizer não, vamos realmente ao que importa, como mudar essa situação. Então, se você tem amigos que só aparecem para te pedir favores ou dinheiro emprestado, parentes que se intrometem na sua vida e atrapalham seus planos e seus projetos, se você tem relacionamentos no trabalho, na igreja, que não se importam com a sua opinião e sempre tentam tirar vantagem de você, então você precisa aprender imediatamente o método que eu vou te ensinar a partir de agora. São apenas 5 passos e eles vão te habilitar a dizer não, um não convicto, confiante e forte. Pode ter certeza de uma coisa, isso vai te dar autoridade e vai conquistar o respeito diante das pessoas. E o passo de número 1 é: tenha clareza do que você quer. Você já parou para pensar que é difícil dizer não porque às vezes te falta clareza sobre o que você realmente quer ou sobre o que você deve de fato priorizar em sua vida? Sem saber exatamente o que você quer ou qual é o seu objetivo, muitas vezes você acaba aceitando qualquer coisa que aparece e no fim se vê atolado em tarefas, vive apagando incêndios e não chega a lugar nenhum. Jesus tinha clareza absoluta do que ele queria e por isso ele não permitia que ninguém, nem mesmo seus discípulos mais próximos, desviassem a atenção dele do que ele veio fazer aqui na terra. Lembra daquela passagem quando Pedro tenta convencer Jesus de evitar a cruz? Jesus chama Pedro de Satanás e de pedra de tropeço. O objetivo de Jesus era a cruz. E nada e nem ninguém impediriam que ele alcançasse esse objetivo. Assim como Pedro era incapaz de entender Jesus e aquilo que ele realmente queria, as pessoas também não são capazes de entender o que é realmente importante para você. E isso, de certa forma, é culpa sua. Afinal de contas, você não está deixando claro o que é realmente importante. E também não está deixando claro o que não é importante. Se você não mostrar para as pessoas o que de fato é importante para você,
elas vão continuar tentando te envolver em atividades que não têm nada a ver com seus objetivos. Elas vão continuar fazendo você se perder no meio do caminho. Sabe, existem muitas formas de dar clareza do que é importante para você. E uma das mais importantes é, sem dúvida, através de um não claro, de um não direto. E esse tipo de não, ele protege então as suas prioridades, ele protege os seus sonhos, os seus projetos. Consegue perceber a importância do que eu estou dizendo? O não, ele tem um poder de manter a sua vida alinhada com o que você realmente quer alcançar. Ao conseguir dizer não para as coisas que não têm nada a ver com você, você libera a sua agenda, o seu orçamento, a sua força para dizer sim para as coisas que realmente são importantes. Então, pare de dizer sim para tudo que jogam no seu colo. Talvez você esteja pagando contas que não foi você que fez, resolvendo problemas que não foi você que criou e envolvido em confusões que você estava tentando ajudar a resolver. Sabe, tem muita gente infeliz, triste de verdade, porque disse sim para coisas que iam contra os seus princípios e as suas prioridades. Aquele desejo de querer ajudar todo mundo, de querer ajudar os outros, né? Acabou, às vezes, gerando em você um envolvimento em atividades e projetos que iam contra os seus próprios valores. Se você é uma dessas pessoas, então, que já chegou até, por exemplo, a mentir para proteger alguém, que emprestou dinheiro para quem já estava devendo dinheiro para você, se você é dessas pessoas que assumiu tarefas e resolveu problemas que foram criados por pessoas completamente irresponsáveis, você precisa parar de falhar em dizer não. Parar de perder tempo, parar de perder dinheiro, de perder a sua energia com gente folgada e espaçosa. E você precisa parar também de remoer sentimentos negativos, porque em algum momento talvez você tenha sido incapaz de dizer não para as pessoas. Resolve o que tem que resolver e vamos em frente. A partir de agora, demonstre as suas próprias escolhas, diga sim para o que é importante para você. Sabe, se você não faz as suas escolhas, pode ter certeza de uma coisa, as pessoas vão escolher por você e elas nunca vão escolher o que é melhor para você, elas vão escolher o que é melhor para elas. Então diga sim para aquilo que você está escolhendo e não para o que você não está escolhendo. Eu quero te mostrar agora 3 sinais que vão te ajudar a perceber o quão grave é a sua incapacidade de dizer não. Quanto mais sinais, mais urgente será a necessidade de você resolver esse problema. E o primeiro sinal está relacionado à sua vida pessoal. Se você está cercado de amizades tóxicas, gente que só quer tirar vantagem, e isso está te incomodando, é evidente que você tem dificuldade de dizer não. Eu vou te revelar algo sobre o ser humano, mas não fique chateado com o que eu vou dizer agora. Quem não diz não é visto como uma pessoa fraca. E quem é mal intencionado usa essa fraqueza para tirar vantagens. O segundo sinal está relacionado ao ambiente profissional. Se no trabalho você se sente estagnado, se você vê as pessoas avançando, sendo promovidas, e por mais que você tente, você sempre continua no mesmo lugar, o que está acontecendo é que você não está conseguindo demonstrar no seu ambiente profissional a autoridade nas situações do dia a dia. A falta de posicionamento, a passividade diante de gente folgada, tudo isso diminui o respeito das pessoas por você e dificulta suas promoções. A verdade é que ninguém valoriza quem engole sapos o tempo todo e nunca se posiciona. E o terceiro sinal está relacionado à sua vida espiritual. Esse é, sem dúvida, o mais sério dos 3 sinais. Tem muita gente longe de Deus por causa do medo e da dificuldade de dizer não. Gente que se atolou no pecado, porque disse sim para coisas que sabia que devia ficar longe. Se você tem um ou mais destes sinais na sua vida, desses sinais que eu acabei de descrever, experimente começar o seu dia reservando um momento para orar e para pedir para Deus clareza para fazer boas escolhas. Peça que o Espírito Santo te ajude a entender o que é realmente importante, porque aí vai ficar muito mais fácil de você viver os sonhos de Deus para a sua vida. Isso com certeza vai te ajudar a dizer não com sabedoria e vai te ajudar a focar no que realmente importa. Mas ter clareza sobre o que você quer, esse é só o primeiro passo, é só o começo. Existe um erro que muita gente comete quando tenta dizer não. E ele é responsável por gerar muitos problemas. E eu vou falar sobre esse erro agora no passo de número 2. E o passo de número 2 é: tenha uma comunicação assertiva. Não se justifique e nem suavize os seus nãos. Cada vez que você explica os motivos do seu não,
o seu não meio que perde a força. E esse é um dos erros mais comuns de quem tem dificuldade em se posicionar. Você não precisa justificar todas as suas decisões e nem pedir desculpa por elas. Ficar se explicando, além de ser desgastante, envia uma mensagem errada de que o seu não pode ser negociável. Esses dias uma pessoa me ligou pedindo uma doação. Eu ouvi o pedido, mas por motivos pessoais, naquela ocasião, eu não queria contribuir com aquela causa. E eu disse apenas, esse mês eu não vou doar, obrigado por sua ligação. A pessoa que estava me ligando, ela era treinada para me fazer justificar os motivos de eu dizer não. E ela ficou em silêncio, esperando que eu continuasse e fez apenas um Mas eu também fiquei em silêncio, eu já tinha me explicado. Ela entendeu o recado, agradeceu e desligou. E é assim que deve ser. O problema é que muitas vezes sentimos a necessidade de justificar o nosso não. Isso acontece porque queremos evitar conflitos ou queremos não nos parecer egoístas ou aliviar a culpa. Mas o excesso de explicações enfraquece a sua autoridade. Pessoas manipuladoras, em especial essas pessoas manipuladoras, adoram isso. E elas vão usar as suas justificativas para argumentar, se vitimizar ou até pressionar você ainda mais. Por isso, o silêncio é uma ferramenta poderosa. Provérbios 17, 28 diz que até o tolo é tido por sábio quando se cala. Quando você pratica o silêncio, você está dizendo, eu não preciso me justificar, eu não preciso justificar quem eu sou ou o que eu quero. É uma maneira de proteger os seus limites e evitar que a sua posição seja questionada. Adote o silêncio principalmente em 3 situações. Primeira, quando alguém insiste em tentar te convencer de algo que você não quer fazer. Cuidado com essas pessoas. Pessoas que não aceitam um não como resposta e que ficam ali, argumentando e até usando chantagem emocional. Diga não e encerre a conversa. Se insistirem, repita calmamente, porque eu não quero. A conversa não precisa ir além disso. Segundo, quando você está sob pressão. Algumas pessoas adoram nos colocar sob pressão para arrancar aquela resposta rápida, aquela resposta imediata. Nessas situações, se você não estiver pronto para responder, se você ainda tiver dúvidas, diga não e permaneça em silêncio. Melhor se arrepender de dizer não do que ceder a algo e depois ter prejuízo com aquilo. E a terceira situação em que você deve usar o silêncio é quando as pessoas pedem justificativas demais. Se alguém está forçando a situação e exigindo explicações demais, lembre-se, você não deve satisfação para quem não tem nada a ver com a sua vida. Um não firme já basta. E se insistirem, boquinha de siri. O silêncio vai transmitir a mensagem de que sua decisão não está aberta a debate e ele vai te dar esse poder que existe na comunicação assertiva. Isso não significa que você vai ser rude ou indiferente. Significa que você vai poupar a sua energia e evitar conflitos desnecessários. E o mais importante, vai demonstrar que você tem controle sobre as suas decisões e sobre os limites que você estabeleceu na sua vida. Você só deve satisfação a Deus, ao seu cônjuge e às pessoas que realmente te amam. Fora isso, ninguém precisa de explicações sobre as suas escolhas. Pare de se justificar e de suavizar o que você diz. Um não claro e direto é o que vai garantir que as pessoas te respeitem. A assertividade na comunicação é um sinal de maturidade e autoridade. E essas qualidades elas são percebidas e admiradas por todos ao seu redor. E se às vezes você consegue dizer não, mas ainda assim as pessoas conseguem fazer com que você volte atrás, então o seu problema é que o seu não está sendo enfraquecido porque as suas ações estão desconexas com a sua fala. Esse é o assunto que a gente vai tratar agora no próximo passo. Eu vou te explicar como consertar isso de uma vez por todas. Mas antes de te falar o terceiro passo, se você está gostando desse conteúdo, curta esse vídeo. Assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e também se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não vai perder nenhum vídeo que eu publico aqui no Crente Sem Frescura. E o passo de número 3 é tenha ações que reforçam o seu não. Coloque limites com atitudes. Dizer não com palavras é o primeiro passo, mas se você quer que seus limites realmente sejam respeitados, você precisa reforçá-lo com ações. Um não sem atitudes, ele não se sustenta muito bem, ele é vazio. E as pessoas vão continuar testando até onde podem ir com você se você disser apenas não.
A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta, e o mesmo vale para os seus limites. Um não só é eficaz quando as suas ações confirmam que você leva a sério aquilo que você disse. Não adianta só falar, é a sua atitude que vai comunicar às pessoas que seus limites são reais. E eu não estou falando assim de ações grandiosas, mas de coisas simples, de coisas pequenas que acontecem no dia a dia. Pequenas concessões que enfraquecem os seus limites. Veja bem, cada vez que você aceita que alguém ultrapasse uma barreira que você impôs, você permite que o desrespeito cresça. É como aquele parente, por exemplo, que ao lidar com um problema sempre lembra de você. Ele cria os próprios rolos, mas traz todos para você resolver. Suponhamos que você já tenha se antecipado e avisado esse parente folgado que em uma próxima situação você não terá como ajudá-lo porque está resolvendo seus próprios problemas. Mas aí, apesar do aviso, ele vem com a maior cara de cínico, fingindo que a conversa não aconteceu e mais uma vez tenta jogar os problemas dele para cima de você. Se você, por querer evitar um conflito ou pela incapacidade de dizer não, pegar o problema para resolver, nessa hora, tudo o que você tinha conquistado de respeito vai se desfazer. Pode ser algo pequeno, pode ser uma pequena concessão, não importa. O padrão de abuso e de folga vai recomeçar. É por isso que você precisa agir e reforçar o seu não com uma atitude alinhada com a sua vontade. Um outro jeito de tratar esse parente folgado é você agir de forma a mostrar para ele que você não se esqueceu da conversa que vocês tiveram e lembrá-lo de que você está ocupado resolvendo as suas questões e que por isso não poderá ajudar ele nessa situação. Entende? É uma ação que reforça o seu não, é uma forma de você ser aprovado nesse teste que o seu parente folgado está fazendo com você. Porque se ele não perceber que você realmente mudou, ele vai continuar abusando de você e isso nunca vai mudar. E se em algum momento ele te acusar de egoísta, limite-se a dizer, não é egoísmo, é amor próprio. Por isso, não tenha medo de agir quando alguém tenta ultrapassar os limites que você colocou. Um personagem das escrituras que chama muito a minha atenção é Neemias. Ele estava lá reconstruindo os muros de Jerusalém e os seus inimigos tentavam desviar a sua atenção com convites e distrações. E Neemias se limitava a dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Ele não apenas dizia um não, mas ele agia mostrando que estava comprometido com o que realmente era importante para ele. Sabe, naquele momento não havia outra missão e era isso que ele faria independente das distrações. Agora eu quero te explicar 3 formas de você mostrar com ações quais são os seus limites. Em primeiro lugar, deixe seus limites claros. Use frases como eu não posso mais fazer isso ou eu não quero mais me envolver nesses problemas. Seja direto e inegociável. Segundo, mostre que você está disposto a proteger os limites que você estabeleceu. Se alguém ultrapassar esses limites, repreenda essa pessoa. Faça isso de maneira educada, mas firme. Deixe claro que você valoriza o que é importante para você e que você está disposto, inclusive, a confrontar abusos, mas faça isso sem perder a calma. Em terceiro lugar, priorize os seus projetos e objetivos. Não pare o que você está fazendo para atender às demandas dos outros. Se seus projetos estão alinhados com os objetivos que você tem para a sua vida e para a sua família, então não desista deles ou deixe eles de lado por causa das expectativas dos outros. Cuide da sua vida. Reforçar os seus limites com atitude exige coragem, mas é a única maneira de inspirar respeito e autoridade. Quando as suas ações elas confirmam as suas palavras, as pessoas passam a perceber que você não é alguém fácil de manipular e elas admiram isso. Outras 2 grandes vantagens de se reforçar o não com atitudes são a proteção da sua paz interior e o fortalecimento da sua autoconfiança, da confiança em si mesmo. 2 características que nos fazem se sentir muito mais felizes e satisfeitos com quem somos. Agora que você já sabe a importância das suas ações para demonstrar a sua convicção e fortalecer o seu não, eu quero tocar em um assunto que é um dos mais difíceis para quem não consegue dizer não, que é querer agradar a todo mundo. Nós vamos falar sobre isso no próximo passo e eu vou te mostrar como mudar isso de uma vez por todas. E eu tenho certeza, se você aplicar o que eu vou compartilhar agora, a sua vida vai mudar. Então vamos lá, o 4º passo é se liberte emocionalmente.
pare de tentar agradar todo mundo. Uma das maiores armadilhas que você pode cair é tentar agradar todo mundo. Esse desejo de ser aceito e querido por todos não apenas desgasta sua força interior, mas também te afasta do propósito de Deus para a sua vida. Porque por mais que você tente, por mais energia que você coloque, é impossível você agradar a todos e viver nessa busca é exaustivo e frustrante. Quando você tenta agradar a todo mundo, você mina algo muito importante, a coragem de ser você mesmo. Pessoas que buscam agradar os outros são vistas como inseguras, fracas e sem opinião. E é por isso que, por muitas vezes, aqueles que dizem sim para todo mundo acabam sendo desrespeitados e explorados. Em 2 Timóteo, ali no capítulo de número 1, no verso 7, somos lembrados que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, o espírito que Deus nos deu vem de um chamado para sermos fortes, para sermos pessoas equilibradas e corajosas, e não para que sejamos escravos das expectativas das pessoas sobre cada um de nós. E, como eu disse agora há pouco, mesmo que você se esforce ao máximo, algumas pessoas nunca vão ficar satisfeitas com você. Você pode fazer tudo o que elas querem e ainda assim elas vão encontrar algo para criticar ou cobrar. Então, por que continuar carregando esse peso que não é seu? Lembre-se, você não foi chamado para ser um capacho emocional de ninguém. Deus te criou para ser um líder de si mesmo, alguém que vive com clareza, com fidelidade e que vê um propósito nas coisas que faz. Quando você deixa de tentar agradar a todos, você encontra paz, experimenta a liberdade e percebe com clareza o plano que Deus tem para sua vida, porque ele começa a se desdobrar. Agora que você já entendeu a importância de parar de tentar agradar a todo mundo, eu quero falar sobre o assunto mais profundo e transformador de todos. E esse assunto é o que eu vou tratar no passo de número 5, que é faça escolhas com uma perspectiva espiritual. Tenha o desejo de agradar a Deus. Aprender a dizer não é apenas uma questão de limites ou de prioridades. É também uma questão de viver com essa perspectiva espiritual. No fundo, o poder do não vem dessa capacidade que a gente tem de reconhecer a nossa identidade, de sentir-se satisfeito com quem somos. E como dissemos no passo anterior, isso começa com você parando de se importar com a opinião dos outros. Mas esse é só o começo. Você precisa começar a se importar com a opinião de Deus sobre você. É isso que muda tudo. Sabe, a Bíblia, ela nos ensina lá em Gálatas 1, que nós não podemos agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Paulo diz assim: acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Isso significa que sempre que a gente tenta agradar aos outros, e ao invés de conseguir agradar aos outros, a gente acaba desagradando a Deus. Porque não tem como a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É como se estivéssemos procurando uma validação no homem, sendo que a validação que nós precisamos de verdade é a validação que nós temos com Deus. É somente Ele que tem autoridade sobre as nossas vidas. Quando você entende a sua identidade e propósito em Deus, você percebe que dizer não é somente um ato de priorizar a si mesmo ou de rejeitar as outras pessoas e os problemas que elas trazem pra gente. É um ato também de obediência a Deus, porque o não que agrada a Deus, ele é mais importante que o sim que agrada aos homens. Valide suas escolhas e decisões espiritualmente. Antes de responder qualquer coisa, pergunte-se: isso me aproxima ou isso me afasta do plano de Deus para a minha vida? Essa simples reflexão ela vai transformar a maneira como você toma decisões. E além disso, lembre-se de que a sua autoridade vem do próprio Criador. Quando você diz não com sabedoria e com firmeza, você reflete o caráter dele em sua vida. Um não, muitas vezes, é um ato de confiança em Deus. Porque quando você diz não, você, de certa forma, está dizendo para o mundo: eu confio no plano de Deus, eu confio que o plano dele é maior do que as aprovações das pessoas. Você não foi chamado para ser controlado por expectativas humanas, mas para ser guiado pelo Espírito Santo. Então, sempre que o medo ou a culpa tentarem te impedir de se posicionar, volte-se para a palavra. Lembre-se de que você não precisa da aprovação de ninguém além da aprovação de Deus. E confie que cada não dito com sabedoria, ele te leva para mais perto do centro da vontade de Deus para a sua vida. E essa é a aprovação que realmente importa, a aprovação de Deus.
Bom, estes são os 5 passos que você deve aplicar para dizer não, mas agora eu preciso te dizer algo que talvez seja o mais importante de tudo que eu tenho para dizer nesse vídeo. E, é claro, isso está relacionado à habilidade de dizer não. Existem 2 formas de se dizer não, a forma emocional e a forma sábia. E a diferença entre as duas define como as pessoas vão te enxergar a partir de agora, a partir do momento que você começar a dizer não. O não emocional, ele é reativo, ele é impulsivo e geralmente demonstra fraqueza. Ele revela que você perdeu o controle da situação e que está deixando os sentimentos comandarem a sua decisão. Ele é um não cheio de mágoas ou de raiva, e ele vem acompanhado de frases como "é claro que não", "eu sei que você só me procura quando você precisa de mim". Entende? Esse tipo de resposta ele desgasta os seus relacionamentos e pior, ele passa a mensagem de que você está vulnerável e de que você é incapaz de impor limites de forma segura. Já o não sábio, ele é calmo, ele é firme e ele demonstra autoridade. Ele mostra que você está no controle das suas decisões. Ele mostra que você sabe o que você quer e protege as suas prioridades. O não sábio, ele não vem com justificativas longas e muito menos com ataques pessoais. Um não sábio, ele é simples, ele é direto. Por exemplo, eu entendo a sua necessidade, mas eu não posso te ajudar agora. Essa abordagem não só comunica maturidade e equilíbrio, como ela também reforça o respeito que você tem pelas pessoas e aumenta o respeito das pessoas por você. Lembre-se, o não emocional, ele enfraquece a sua autoridade, enquanto o não sábio, ele fortalece o seu posicionamento e protege os seus sonhos, o seu propósito com o Senhor, ele protege a sua vida. Quando você aprende a dizer não com sabedoria, você constrói uma vida mais equilibrada, uma vida alinhada com os seus valores e com o chamado que o Senhor tem para você. Agora eu gostaria de saber aqui nos comentários qual desses passos que eu ensinei nesse vídeo que você vai aplicar imediatamente na sua vida. Deixe seu comentário, eu vou ler, eu vou orar por você e por lá também a gente pode continuar essa conversa. E por fim, se você está buscando desenvolver seus relacionamentos, a sua vida profissional ou financeira, eu quero te convidar a conhecer a minha mentoria, a Mentoria Prosperidade. A Mentoria Prosperidade é um programa individual que eu desenvolvi para ajudar as pessoas que querem tomar boas decisões, que querem superar os seus desafios e viver uma vida de verdadeiros resultados. Se você tiver interesse em receber mais informações sobre a mentoria, clica no link que está na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.